Olá, vamos entrar na presença de Deus que uma palavra nos ensina a entrar na presença do Senhor com louvor. Vamos lá. Glórias, glórias, aleluias. Glórias, glórias, aleluias. Glórias, glórias, aleluias. Vencido não, vencido tem Jesus. Portanto, vitória para nós, é certo que Jesus venceu para nós. Amém. O tema podemos dizer em 4 pilares. O que é ser separado para o livre-arbítrio como cobaia para o negativo. E para a separação, a escolha de Deus verdadeiramente para o positivo é a vontade soberana de Deus, que é tudo de bom, da essência que nasce no coração dele. Tudo de bom, como ele mostrou o amor em Jesus completo. Então, esses 2 pilares que nós já começamos a falar: o livre-arbítrio e a vontade soberana de Deus. Os outros 2 são a oração e a comunhão com a palavra. No mesmo sentido, né? Oração no mesmo sentido do livre-arbítrio. Você pode pedir a Deus o que Deus quer lhe dar, se você for inspirado pelo Santo Espírito, vai pedir. Ou pedir a Deus o seu próprio desejo que os olhos veem e desejam, como foi Yahvé, né? E os seus ouvidos ouvem aquilo que Deus não quer que você ouça, para não ser esperado e achar que aquilo também é para você. Não é só um espelho, não para você seguir este caminho que se torna em 2 o livre-arbítrio. Por isso que ele fala lá em Deuteronômio 19 e o versículo 30. Ou é ao contrário? É o 30, 19. Isso eu falo assim para entender que da maneira que Deus quer que eu fale, é assim espontaneamente. Tá certo? Não programado como se fosse para intenção, segundo as intenções, para beliscar alguém. Não. Então, vamos lá. E no caso, a intimidade com a palavra tem como professor, o mestre, o Espírito Santo, para ligar aquele que você está lendo ou que deve ler. Ele dirige até os seus dedos para abrir o lugar que você deve abrir. Mas não quer dizer que seja uma loteria. Não. Aonde eu abrir, aí Deus vai falar comigo. Não, não é assim. Só quando Deus queira operar assim, para aumentar a sua fé, saber que ele deu no seu pensamento e você, sem perceber, abrir
e seja naquele lugar, como várias vezes ele fez com a minha pessoa, e creio que outras pessoas também, para dar a entender, foi eu que lhe dei o seu pensamento, e você, antes de procurar, só foi abrir a Bíblia aleatoriamente, e já caiu em cima. Então Deus aumentando a você, na hora, a sua fé, para entender que ele foi que lhe deu no seu pensamento, para você desejar. Por isso que Davi disse, eu a ti te orei, porque tu queres me ouvir. Então, a oração, quando é lá debaixo das vontades soberanas de Deus, é quando é inspirada no seu pensamento, revelado pelo Santo Espírito. Aí você ora, aquilo que Deus quer pela sua vontade soberana, que é tudo de bom, e te presentear. Tá certo? Então, esses 4 pilares. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, a princípio, é para falar este assunto. Vamos ler primeiro aqui a palavra, para depois a gente explanar este assunto. Primeiramente, por isso que me inspirou para começar a falar nesses 4 bases. Isaías 49, a mesma coisa de ontem, 49, né? Mas é outra parte. É outra parte. É logo aqui, é do versículo 4 e o versículo 5. Diz assim, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Tá certo? Então, aqui vai dizer qual foi o objetivo de Isaías, a continuação do 5º. Mas, para nós, para que foi que Deus nos chamou? Então a gente vai ver em Efésios, capítulo 2, que é muito conhecido, mas no versículo 10, com o objetivo que Deus nos salvou através de Jesus Cristo, Ele nos chamou para realizar a obra. Qual? Então vai dizer assim, Efésios 2, 10. Porque somos feitura das suas mãos, olha, quando Ele nos criou. Recriado em Cristo, quer dizer, quando nos voltamos, entregamos nossa vida a Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados. Certo? E qual o objetivo? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, 10. Esse é o objetivo. Aqui, o de Isaías, é bom falar, o de Isaías, completando o versículo 5, qual foi a chamada aqui para Isaías escrever tudo aqui? Não só essa parte, mas todo este livro. Qual foi o objetivo? Então, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Então, temos que saber qual é o chamado que Deus nos escolheu e nos fez nascer para realizar essas boas obras. Qual o seu, qual o meu, devemos saber. Outra palavra também, e vai nos esclarecer isso, muito conhecida, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Tudo que você vê, tudo que você ouve, pode ser beleza, mas não se impressione com isso, não. Tem que olhar para o alto, onde vem a nossa cidade celestial e essa mundo aqui, essa terra renovada no reino da glória. É no porvir, não é agora. Entendeu? Então, vamos lá começar de novo. Eu não me perdendo na explicação. Então, assim. Então, o que é que diz Romanos 12, 2? Não vos conformei com este mundo.
A fazer o quê? Mas transformai-vos conforme a renovação do vosso entendimento. Quando você aceita Jesus, você recebe a mente de Cristo. Tem a sua mente renovada. Para quê? Para que saibais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Tá vendo? Ele nos dá capacidade depois para isso. Ele continua nos aperfeiçoando, diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do vosso chamamento, porque ele nos fez nascer e nos chamou para realizar as boas obras. Esse versículo é em Efésios 1, 17 e o 18 também. A glória seja de Deus, nos fazendo lembrar onde está escrito. Mas o importante é te dizer como está escrito. Não é tão importante dizer capítulo, número. Só se a gente estivesse falando aqui para um estudo, certo? Para gravar e saber onde é que está, para examinar, tá certo? Então, vamos lá. E também a capacidade mesmo, falando diretamente, em Colossenses 1:12. Olha que nos dá capacidade também. Ele nos chama, nos clareia, já mostrou as obras que a gente foi buscar no modelo e qual é que devemos fazer. E o terceiro passo qual é? Ele mostra que quem dá capacidade é ele mesmo. Ele começa a obra, ele encaminha em nós, nos dando entendimento, certo? E ele mesmo dá capacidade para desenvolver. Oh, glória. Chega a arrepiar aqui todo aqui, todinho, do pé à cabeça. Oh, glória. Nossa capacidade não vem de nós mesmos. Mas completando o versículo para não perder o foco. Então diz assim, Colossenses 2, Colossenses 1:12. Como é que diz? Que graças a Deus o Pai, graças a Ele, graças a Deus o Pai, que nos fez idôneos para a parte que nos cabe no meio dos santos, quer dizer, no meio do povo santo, na luz. Aqueles que vivem na luz. Você está no meio. Ele dá a capacidade de você desenvolver na luz. No meio da luz, aqueles que andam da luz, e na luz de Cristo em nós. Tá vendo aí? Então, para que perder o tempo aqui, como Isaías falou? Ele descobriu que tudo que ele fez foi em vão para buscar isso. Ele aí entendeu, como já foi a explicação aqui, que nós vemos aqui nos outros versículos, que tem que buscar de Deus qual é a sua vontade, Deus, nosso Criador, que o Senhor nos fez nascer para fazer para a glória do Senhor. Pronto. O Espírito Santo diz, pronto, já que você quer que eu seja o seu professor, seu mestre, então eu vou começar a lhe ensinar desde os primeiros passos. E muda logo de primeira a nossa mente, se convertendo para Jesus, para termos a mente de Cristo, pensar como Cristo pensou. Oh, glórias. Vamos continuar nesses pontos assim que eu me estendo um pouquinho mais. Fica uma pequena fagulha do foco. Eu tenho que aprender a ser mais direto e não me arriscar a sair, a se estender muito na explicação. Estou aprendendo ainda. Oh, glórias! Oh, glórias! Então, e o foco do objetivo final que Deus me deu para falar, começar a falar essas coisas, foi para falar o que é os cobaias. A escolha dos cobaias na terra. O que é cobaia? É aquele que serve como teste
se vai servir ou se não vai servir para o bem do ser humano ou até de um animal também, como é os remédios, né, que faz o teste primeiro. Então, quando Deus chama um cobaia para o lado negativo, é para ver naquela pessoa como o inimigo ludibria na terra para enganar. Como? Qual é a base? Que ele plantou no jardim do Éden. Misturar a verdade com mentira. Pronto. A pessoa fica confusa. Ah, ele está falando a verdade. Aí não percebe. Engole quando o inimigo fala a mentira para deixar você confusa, ludibriada, onde saber, na verdade, onde está a verdade, o caminho a seguir. E às vezes se engana e anda no caminho do erro e pensando que está no caminho da verdade, com o objetivo final para a vida principal, que é eterna com Deus. O exemplo pesado que ninguém gosta de ouvir, que ainda não entendeu. José, como governador, ali ele se viu como cobaia para mostrar de antemão, desde o princípio, que é o primeiro livro de Gênesis, e como é revelada nos livros de Tessalonicenses, Epístola de João, e principalmente do último livro, Apocalipse. Mostrar como é de verdade, na realidade, o anticristo. O contrário à verdade vai governar com influência para o mundo inteiro. Então José se viu como governador, como cobaia. Por lado negativo. Certo? Agora, um exemplo. Quando Jesus disse a Pedro, que ele rogou ao Pai, porque o maligno, o Satanás, tinha rogado ao Pai, que ousadia, para se andar com Pedro, que é se andar, ele tomar nas mãos aquele vaso, não foi com José ali como governador do Egito? Então, para se andar com o vaso, que ele queria fazer a mesma coisa em Pedro. Por que essa comparação? Depois eu concluo isso aí. Comparação. Por exemplo, o inimigo, ele não sabe o profundo de Deus, não sabe. Já a gente, Deus, quando ele quer, revela para o objetivo final e cruciais, muito importante, justamente para a salvação eterna. Certo? Então o inimigo se enganou com José. Então, desejou se andar com José, porque viu que José, em tudo que ele botava a mão, prosperava, não é? Tinha Deus na vida, que é a primeira etapa dele, até os 30 anos, ele significa a igreja como anda na terra, com qualquer um de nós. Certo? E a última etapa, que foi a terceira, ele voltou, a palavra do filho pródigo, ele voltou a ser povo de Deus, voltou a ser cabeça, como mostra em Apocalipse capítulo 7. Certo? Cabeça da sua própria tribo. Que até isso ele tinha perdido lá, que Jacó tirou. E dividiu para os 2 filhos de José, e não para José. E voltou ele a ser cabeça, depois que em Apocalipse, não sabe quanto, mas em Apocalipse mostra que ele voltou a ser cabeça da sua própria tribo. Certo? Tirou o Efraim e colocou ele. O Manassés está lá no lugar de Dan. Isso aqui ninguém sabe explicar o porquê.
Mas deixa esse assunto de lado. Não é para agora. Pronto. Então, porque Deus aceitou o inimigo pegar José, que viu que aí pronto, aí ele ia ter um ministro dele para governar bonito a terra, prosperando coisas somente da terra, e ainda com os dons de Deus. Os dons de Deus não é inimigo, é de Deus, tá vendo? Estamos nas coisas de Deus. Como o vaso de José, como os dons que Deus deu a José. De revelação, de sonhos e outras coisas mais, né? O inimigo achou que ia provar para Deus, ele podia governar tendo o ser humano na mão dele. Tá vendo? E ele não criou o ser humano, tá vendo? Só quer levar vantagem. Mas isso aí é um verdadeiro ludíbrio, um verdadeiro engano. Aí voltando à oração. Então, isso é do livre-arbítrio. Deus permite. Certo? Mas corre o risco de perder o foco da vida eterna e ficar nesta terra. Uns nesse sentido se salvam, mas outros se perdem. Ficar nesse patamar, nesse cenário de entendimento, de governo, como foi de José no Egito. Ali, torno a dizer, é um símbolo de como o inimigo, uma prévia de como o inimigo vai governar e vai ganhar a muita gente, nações inteiras, né? Como se fosse o próprio Cristo. Jesus disse que se porventura fosse, enganaria até os próprios escolhidos. É por isso que nós devemos examinar a Escritura para saber a verdade. Quem somente fica na oração, não quer escutar a palavra de Deus, não quer examinar a palavra de Deus, então pode ser enganado. Pode ser enganado. É de oração, mas não é de entendimento. Povo de Deus. A palavra diz assim, em Oséias: o meu povo é povo de Deus. O meu povo sofre porque lhes faltou o conhecimento. Então está mostrando que é povo de Deus, mas estou sofrendo por uma coisa que não tinha necessidade de sofrer se tivesse o conhecimento aqui da palavra já escrita de antemão. Ninguém tem desculpa, não. Antes de um mal crucial acontecer lá na frente, Deus primeiro mostrou como exemplo atrás para você sentir de espelho, para você não cair nessa, que lá na frente vai ser abismo. Entendeu? Sim, agora, voltando a Pedro. Porque Deus, Jesus, orou ao Pai para não permitir Pedro ficar na ciranda de Satanás, na boca de Satanás, como foi José como governador do Egito. Por quê? Por quê? O inimigo queria, como ele desejou em relação a José, em qualidades de José, qual era? Em Pedro, qual foi? Porque ele desejou se andar com Pedro. Chama o nome dele. Cada da fé de Pedro. A fé de Pedro. Porque ele viu que Jesus carimbou, autenticou a operação do Pai na inspiração do Espírito Santo, que gerou em Pedro o pensamento convicto e que estava diante dele ali, Jesus, o Filho de Deus, enviado desde o coração do Pai para nos salvar. E que foi que Jesus disse? Pedro, quem te revelou? Foi meu Pai que está no céu. Revelou o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não é isso que a palavra diz? Em João. Aí foi em João, o Evangelho, capítulo 16, versos 3 ao 19. E na epístola do mesmo João, no capítulo 5, e o versículo 4 e o 5, vai mostrar quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tá vendo? E no anterior, o versículo diz assim: quem é que vence o mundo senão a nossa fé? A nossa fé em quê? A fé, aquela que foi genuína em Pedro, operada ali. E ele confessou também o versículo também que diz, o 4, entendeu? Crendo que Jesus é o Filho de Deus. Duas coisas operadas em Pedro. E ali está a presença da Trindade. O Pai, que Jesus que revelou, quem inspirou a Pedro? O Espírito Santo. E Pedro, pela fé, falou diante de quem? Do próprio Jesus. O Pai, o Espírito Santo e o Filho, a Trindade. Assim que foi no batismo de Jesus, Deus confirmou a Trindade ali.
né? O batismo de Jesus. Então, mas uma explicação. Então, não poderia Jesus aceitar, porque ele orou ao Pai, não era vontade do Pai, não, orou para a gente entender na didática escrita. Entendeu? Isso que ele tem que interceder para que um filho nosso, ou nós mesmos, não venha a cair em armadilha, porque a coisa a princípio é bom. Não, a gente tem que orar a Deus, se é da vontade soberana de Deus. Se não for, se for da permissão, não. Corta. Pela raiz. O que é bom hoje, amanhã pode ser um grande laço lá na frente e um beco sem saída. Tá dando para entender? Então, Deus, o Pai, e Jesus aqui entendendo que ele é a expressão do desejo do Pai, então orou ao Pai para que a fé de Pedro, tá vendo? A fé de Pedro, ele falou, não viesse a perecer. Tá vendo? Essa fé é a base. Não pode deixar o inimigo manipular esta fé. Que a fé de Pedro é o exemplo do ápice da fé que nos salva em Jesus. É o ápice, modelo da igreja triunfante que vence o mundo pela fé em Jesus. Ali está bem claro, quando Pedro confessou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então, Pedro estava debaixo da vontade soberana de Deus, por causa da sua fé convicta em Jesus. Está vendo? E por que José Deus permitiu? Se ele povo de Deus, com os dons de Deus, por que permitiu? Mas ele dá um vislumbre no início da história de José, no capítulo 37 de Gênesis. Diz que Jacó, começa o erro, nascendo no pai. Jacó, olha, Jacó mandava José não para trabalhar com os irmãos lá, não é porque era somente mais jovem, não. Entendeu? Qual foi o motivo? Mandava José, dizendo que era para ver como é que estavam os seus irmãos. Tudo bem até aí. Mas no meio do caminho, o que é que acontecia? José, quando voltava de lá para cá, no meio do caminho do estendimento, aí a palavra diz logo no início que ele dá mais, quer dizer, mais, não é mais de mais, é mal, assim mais claro no plural, é mal notícia de seus irmãos ao seu pai. Tá vendo? Será que ele não viu que alguém lá estava trabalhando bonitinho, andando direito? Como no caso do Judá, um Rubem que tinha caráter, e alguns outros irmãos também. Porque ele disse, não, meu pai, Judá estava fazendo isso de bom, ele estava com bom comportamento, mas fulano e ciclano, certo? Estava fazendo também errado, estava trabalhando também, mas fazendo coisa errada. Ele não fez separação, aqui a palavra não dá separação disso, não. Então ele ficou somente registrado que ele trazia más notícia, mal notícia ao seu pai. Apocalipse capítulo 12, verso 9 e o 10. Quem é que Deus mostra quem é o apontador, o acusador do pecado diante do Pai? Quem é? Satanás, o diabo. Então José já tinha essa prática, esse treino de acusar. Então, isso é uma base do inimigo, é um original do inimigo da verdade, inimigo da mentira. Então, Deus, pronto, aí está justificado que Deus permitiu o inimigo desejar e ser andar com José, mas para um ensinamento nosso, que a gente não venha somente, sempre a oração também pega nesse patamar, para a gente não ficar se achando, porque está orando com muita fé, o que pede das coisas da terra e consegue. É como os sinais não é o sinal que salva, que Deus fez de cura, de tudo, de ressurreição, tudo. Mas para mostrar que Ele é que é a vida, estando nele, que é a vida que vai para a eternidade.
Por isso a mulher samaritana, quem beber dessa água tem sede, mas se beber da água que eu lhe der, jamais terá sede e saltará para a vida eterna. Está dando para compreender essa divisão? Certo? Eu acho que já deu para entender, né? Então, temos que saber diretamente de Deus, a revelação de Jesus Cristo pelo seu Santo Espírito. Devemos perguntar, Senhor, para que alguém me chamou para fazer isso? Porque eu estou pensando em fazer isso? Porque eu estou pensando em querer isso? Pergunte a Deus, porque quando vem coisas que é somente lá do livre-arbítrio, que gera dois caminhos, que deixa a pessoa em dúvida, entendeu? Então, é Deus dizendo, peça a mim, para eu esclarecer, por isso que deixa entrar a dúvida, qual é o caminho meu que você deve seguir? E às vezes o caminho que você deve seguir, na verdade, a princípio parece que não é bom, parece que está escuro, mas depois vai ficar bem claro lá na frente, não tem empecilho nenhum, parece estar escuro, mas deve saber o que foi que Deus escolheu, aí você tem fé e segue, certo? Que a luz verdadeira vai mostrar no futuro, nem na escuridão desse mundo tribulento, pelo que nossos olhos vê, nosso ouvido ouve e a gente julga no princípio que está bom, não. Jesus disse assim, eu não julgo conforme o ouvido meus ouvidos, nem conforme o olho da vista, mas conforme a reta justiça. Quer dizer, a reta justiça o que é? O que vem de Deus, o entendimento, para saber o que fazer e o que não fazer. Certo? E a gente pende sempre para a vontade soberana de Deus quando age assim, e às vezes a gente sem perceber e sem perguntar a Deus, a gente caminha de modo que nem pensou, porque tu foi naquela direção, quando chega lá na frente, aí, oh, graças a Deus, eu nem pensei de vir até aqui hoje, nem vim por esse caminho, nem pensei, e vim. Aí acha que foi por um acaso, né? Ah, então, foi para isso que Deus queria, que eu conhecesse ou que eu o alcançasse. Então, aí para a gente concluir agora, cada essa palavra, o que diz Romanos 8:14? Que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados, não já de chamado, não, de direto, esses são filhos de Deus. Chamado foi desde o princípio, quando ele fez nascer, mas se a gente entrar para buscar as obras, por como ele fez nascer, como já falou antes. Tá certo? E mais um somente, em Romanos mesmo, no mesmo 8, agora no versículo 28. Que tudo que acontece aqui, o final, é para ser bom para aqueles que estão debaixo da vontade soberana de Deus. Ele pode até deslar, cair, mas Deus não deixa levantar. Certo? Ele diz assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Não importa o que aconteça na sua vida, se Deus lhe chamou de vontade soberana e você busca sempre agradar a Deus, o Espírito Santo lhe guia. E sem perda de tempo. Se tu pensar, não tem problema. Nós estamos aqui entre coisas que parece que não tem tropeço. E quando ele pensou, eu não vim aqui, tropecei. Aí Deus, não. Você não é para ficar debaixo do resultado do pecado, não. Epa, levanta logo, dá logo entendimento, sua consciência logo dói. E você se arrepende. Por que eu fiz isso? Oh, Deus tem misericórdia, me perdoa. Aí é imediato, para que ele não criar crosta, né, no seu coração. E rapidamente é como retrovisor do carro. Tá chovendo, principalmente quando tá o chuviscozinho de leve, mas pode embaçar o vidro, para-brisa. Então tem aquele, o limpador, chuviscozinho, o limpador só
Limpando, 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 limpando. Entendeu? E você continua dirigindo como se não tivesse nada de empecilho para você enxergar o que está na sua frente. A direção é seguir. Você está procurando seguir. Procure você seguir a direção de Deus. Já basta. Já basta, né? É o suficiente. Então, agradecer a Deus, concordando com essas palavras de verdade chegadas até nós. Objetivo final, a vida eterna. E aqui na terra gloriosa, essa terra transformada. O reino da glória de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, como rei sentado no trono, lá em Jerusalém, dentro da cidade que desce do céu. Mas de que você está? Vamos dizer amém. Vamos dizer amém, concordando esse amém. O amém quer dizer assim seja. Vamos lá? Vamos lá? Que aí você pega também para você essas bênçãos que você tem ouvido, não é só para mim que estou falando, não. Vamos lá, vamos junto, vamos concordar, vamos lá. Amém. Home na shiriki vedekstai. Aleluia.